Um extra da novela capítulo 351. Peças. 3. Paris, França. A barreira de Astaroth em torno de Madrid havia sido levantada. Como muitos temiam, Astaroth, que saiu da barreira, trouxe consigo um poderoso exército. O diabo chegou a Paris em pouco tempo. Ain viajou para Paris para parar Astaroth. Mas quando ela chegou, Paris já estava em ruínas. Astaroth e seu exército estavam pisando na cidade e massacrando humanos. Os gritos de vítimas inocentes ecoaram sem parar, e os heróis ficaram indefesos contra o ataque do diabo. Olhando para as ruínas de sua antiga cidade natal, Ain mordeu o lábio. Ela sentiu algo quente fervendo em seu coração. A cena do assassinato brutal a encheu de raiva. Estou feliz por não ter trazido Evandel comigo, pensou ela. No entanto, de repente, o unicórnio gritou. O unicórnio, que trouxe Ain aqui por ordem de Evandel, estremeceu com o estado horrendo de Paris. Evandel ignorou o aviso de seu mestre e compartilhou a visão com o unicórnio. Evandel. Ain gritou. O unicórnio, tremendo, caiu no chão. Evandel havia cortado sua conexão com o unicórnio. Caramba! As bestas espirituais de Evandel, tendo notado a agitação de seu mestre, de repente perderam o controle de si mesmas. Eles se jogaram no exército do diabo. Todos voltaram sua atenção para Ain, e ela não teve escolha a não ser invocar suas feras invocadas. O dragão azul e a tartaruga negra, duas das bestas invocadas mais adoradas de Ain, responderam ao seu chamado. E é a duquesa Ain. Os reforços estão aqui. O dragão azul ocupou o céu enquanto a tartaruga negra ocupou a terra. Tendo notado a chegada das bestas cardeais, os heróis da França aplaudiram Ain. Este foi o início de uma guerra total entre bestas domesticadas e o diabo. Quang. As bestas espirituais e os demônios se enfrentaram violentamente. Havia explosões por toda parte, e os gritos de bestas espirituais e os gritos de demônios se misturavam. A situação não era exatamente a favor dos humanos, pois as bestas espirituais perderam sua cadeia de comando e ficaram furiosas. Evandel. Ain enviou a Evandel uma transmissão mental. Mas não houve resposta. A guerra cruel com mortes sem fim ainda era cedo demais para a jovem. As bestas espirituais de Evandel também notaram a agitação de seu mestre. Alguns deles pensaram que ela estava em perigo e deixaram o campo de batalha por completo. Evandel. Aguente firme, Evandel. Ain gritou. Foi então. De repente, o fluxo de ar se esticou e o som diminuiu. Ain agora era capaz de sentir o movimento do ar e das partículas na atmosfera. Foi uma sensação estranha. Ain parou e olhou ao redor. O mundo desacelerou assim como seus sentidos. As bestas espirituais ficaram congeladas no lugar com suas garras apontadas para frente e os raios de energia demoníaca permaneceram congelados no ar sem avançar mais. Parece que isso se tornou um problema. E então, uma pequena voz fluiu nos ouvidos de Ain. Assustada, ela se virou. Ain arregalou os olhos. Um velho estava lá. Seu cabelo grisalho espesso e olhos profundos eram memoráveis. Você é. Ain sabia quem ele era. Não só ela estava familiarizada com a aparência dele, mas ela também sentiu seu poder mágico antes. Não havia como ela esquecer um poder tão puro e maravilhoso. Este velho era Ojaejin, o primeiro e último grande mágico de 10 estrelas do mundo, e um membro das 9 estrelas. Faz algum tempo. Ojaejin deu um pequeno sorriso. Ain não podia dizer nada. Ela o conheceu há 20 anos em uma torre mágica. Na época, Ojaejin era chefe do Seoul Magic Power, e ela era apenas uma iniciante que não conseguia controlar nem a mais simples das magias. Mas um dia Ojaejin deixou a torre. Mesmo então o grande mago era bem conhecido por seu caráter peculiar. Todos pensavam que ele voltaria em breve, mas ela nunca o fez. O primeiro e último grande mago logo desapareceu do mundo da magia. Grande mago Ojaejin. É por isso que Ain não podia acreditar em seus olhos. Apesar dos muitos rumores chocantes, que ele sofria de demência ou que havia sido castrado, Ojaejin não aparecia em público há anos.
Mas agora, aqui estava ele, na frente do exército do diabo. Sim, é bom ver você, Ain. Perdão. Ah, claro. Mas, sei como você chegou aqui. N não, mais do que isso, o que você tem feito até agora? A Ain não conseguia nem falar direito. No entanto, o grande mago respondeu com um sorriso. Há alguns meses, um jovem veio me ver. Ele me disse que precisava da minha ajuda. Embora sua demência tenha se curado graças ao remédio que recebeu de Qin Jin, levou muito tempo para recuperar seu senso de magia perdido ao longo dos anos. Além disso, ele teve dificuldade em convencer sua esposa, que sempre se preocupava demais. Eu estava me escondendo porque precisava de um pouco de tempo. Mas isso é tudo no passado agora. Afaste-se, eu vou lidar com ele. O Jaijin passou por ela. A Ain se virou e olhou para suas costas. Era apenas as costas de um velho, mas parecia tão grande quanto uma torre para ela. O velho segurava um longo galho de árvore como uma bengala e o sacudia levemente. E o mundo parou. Isso não era hipérbole. Tudo, exceto a Ain e o Jaijin, parou de se mover. Isso hipnotizou a Ain. Ela não podia deixar de admirar uma habilidade tão surpreendente. O Jaijin, o grande mágico de 10 estrelas, desafiou a lógica do homem e da natureza e alcançou um milagre. Ele podia controlar o tempo exercido, em outras palavras, todos os movimentos do mundo, essência da instalação subterrânea do estreito. Assim que ativei, Dimensional Entropy e, também ativei, Booster Call. Meu estigma ainda não havia sido completamente restaurado, mas consegui invocar o receptáculo de Genkelope usando o overclocking. Você terminou, tio? Jane perguntou. Eu balancei a cabeça e virei meu olhar para ela. Andromalius, o demônio rank 72. Embora ele estivesse em último lugar, ele ainda era um demônio. No entanto, agora, ele estava. Triturar. Triturar. Ser comido vivo pelo Mimio do Dron. Não exagere, Mimio. Você pode ter uma dor de estômago mais tarde. Dron deu um tapinha em Mimio, e Mimio mexeu as orelhas. Toda aquela cena foi bastante incompreensível. Dei um sorriso amargo e comecei a falar com Orner. Orner, você está aí? Sim, senhor. Todos estão de prontidão. Sua voz nunca deixou de aliviar minha mente. Além disso, quando verifiquei o navio com o Touzan Milies, pude ver que todo o navio, não apenas Orner, havia sido bastante aprimorado. Como estão as coisas lá embaixo? De acordo com o supercomputador, não é tão bom. Detectamos 2 demônios poderosos. Fazia apenas 10 segundos desde que chamei a nave, mas o supercomputador já havia completado todos os cálculos. Tentando esconder minha surpresa, respondi: entendi. Estaremos lá. Vou abrir o portal. De repente, um portal surgiu bem na minha frente. Esta tecnologia nunca deixou de me surpreender. Entre. Seu convidado está esperando por você. Meu convidado? Que convidado? Ah! Eu tinha uma ideia aproximada de quem era. Eu tinha acabado de ativar a entropia dimensional, então o momento estava certo também. Ok, eu vou agora mesmo. Vocês, protejam este lugar, eu disse aos membros da trupe Camaleão, que estavam se preparando para me seguir. Atualmente, a entropia dimensional era mais importante do que qualquer outra coisa no mundo. Então eu precisava deixar nas mãos de pessoas confiáveis. Por que você deveria ter toda a diversão? Eka. Tudo bem, Jane fez becinho no início, mas assentiu quando sentiu boas olhar para ela. Vou deixar para você. Ioionha, siga-me. Perdão. Ok, entrei no portal e Ioionha me seguiu enquanto olhava para Boss, navio de Genkelope. Assim que entrei no portal, vi as letras Genkelopes Vissel gravadas no teto do navio. Há muito tempo que não vejo, senhor. Orner nos cumprimentou com um sorriso acolhedor. Há quanto tempo? Ah, essa é Ioionha. Eu apresentei Ioionha para Orner. Ela apertou a mão de Orner e olhou ao redor do navio. Vamos nos mexer agora. Não temos muito tempo. Sim. Por favor, siga-me, comandante do navio. Segui Orner até a sala de controle.
De lá pudemos observar livremente o campo de batalha abaixo. Muitos heróis estão lutando lá agora. Orner apontou para onde Baal e Morax haviam sido convocados. A situação não parecia boa nem de relance. Foi mais um massacre unilateral do que uma guerra. O número de monstros e demônios não havia mudado, enquanto o número de heróis estava diminuindo rapidamente. Eles realmente não se importam conosco, não é? Mesmo que este navio seja enorme. Eu perguntei curiosa. Orner respondeu. Estamos atualmente no modo furtivo, então o inimigo não pode nos ver. Sério? Sim. Estávamos aguardando seu pedido. Devemos prosseguir? Orner olhou para os demônios, sua expressão azeda. Ele estava claramente queimando de raiva, talvez porque sua cidade natal na Torre do Desejo também tivesse sido capturada por demônios. Sim, vamos lá. Obrigada. Soldados de Genkelope, preparem-se. Assim que dei minha permissão, Orner ordenou solenemente que os soldados fizessem uma surtida. Imediatamente a nave levantou seu modo furtivo, revelou seu corpo de aço e abriu seu hangar. Shuong. Quaa. Centenas de caças foram despachados do hangar. Foi então. Então é aqui que você estava, Qin Ajin. Alguém chamou meu nome e parou ao meu lado. Eu sabia quem era sem nem olhar. Sim, já faz um tempo. Pode apostar. Quero dizer, muito tempo sem nos ver. Meu nome é Tomer, do Império. Era Tomer. Muito mais forte do que da última vez que nos encontramos. Ela estava vestindo uma armadura e uma capa luxuosas e poderosas. Perto da fronteira coreana, Shin Jong-ak olhou para cima em transe. Um pilar de luz se ergueu do chão, e uma enorme nave de guerra apareceu no céu e começou a bombardear os demônios. Não apenas Shin Jong-ak, mas também muitos dos heróis reunidos não conseguiram entender a situação atual. Oi! Uma mulher se aproximou de Shin Jong-ak, que ainda estava atordoado com a cena. Shin Jong-ak se encolheu e balançou sua lança em direção à mulher, mas ela facilmente bloqueou a lança do conquistador. Shin Jong-ak olhou para ela e perguntou. Por quê? Porque o quê? A mulher, Jin Sayuk, deu um sorriso inescrutável. Shin Jong-ak franziu a testa. O que eu quis dizer foi, por que você está aqui? Ah bem, não é nada sério. Jin Sayuk coçou a bochecha sem jeito. A verdade é que Jin Sayuk queria fugir. Ela queria escapar do pesadelo que era Morax. Usando a pedra dimensional em sua posse, ela poderia facilmente retornar a Katrina. Infelizmente, isso nunca foi uma opção. Morax nunca desistiria dela. Ela sabia que se não cuidasse dele aqui e agora, ele a seguiria até a Katrina. E assim, Jin Sayuk foi para Shin Jong-ak. Nós iremos. Você se lembra de Bill dizendo que Shin Myung-shu deixou algo muito importante para você? Shin Myung-shu foi a primeira pista para quebrar Baal e Morax. Shin Jong-ak mostrou interesse no nome. Sim, ele disse isso. E quanto a isso? Ah, nada, só que me lembrei de algo importante. Shin Jong-ak agarrou a lança do conquistador. Jin Sayuk não havia dito uma palavra ainda, mas ele sabia que ela iria insultar Shin Myung-shu. Vou matá-la antes que ela o faça, decidiu. Jin Sayuk, no entanto, colocou a mão em seu ombro sem dizer uma palavra. Shin Jong-ak olhou para a mão dela com uma carranca, então virou a carranca para ela. Chamando sua atenção, Jin Sayuk anunciou, acho que descobriu que Shin Myung-shu deixou para você. O que? Jin Sayuk teve um sonho hoje com Eren e Pri. As lembranças daqueles dias em Katrina permaneceram em seu coração como arrependimento, e Morax era a manifestação física do referido arrependimento. Foi certamente um trauma atormentador. Mas graças a essa experiência excruciante, Jin Sayuk percebeu exatamente qual era o legado de Shin Myung-shu que Bill mencionou e onde estava escondido. Você está falando sério? Shin Jong-ak perguntou, desconfiado. Eu não conto mentiras. Então cale a boca e me siga, perdedor. Jin Sayuk murmurou e agarrou o ombro de Shin Jong-ak. E então, ela ativou sua autoridade sem esperar pela resposta dele. Naquele momento, Shin Jong-ak sentiu como se estivesse sendo sugado para algo.
Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ele sentiu náuseas, mas nenhum vômito saiu. Cerca de 30 segundos se passaram naquele estado desconfortável. Shin Jong-ak abriu os olhos. O que? Que diabos? Ele olhou ao redor, ofegante. Ele estava cercado de preto. Nada estava aqui além de Jin Sayuk. Droga. Oi. Onde diabos estou? Onde você acha? Estamos dentro de sua mente. O que? O que isso? Do que diabos você está falando? Parecia que, no lugar da confusão, a raiva estava prestes a assumir o controle de Shin Jong-ak. Deixando desabafar sozinho, Jin Sayuk olhou ao redor no escuro. Se meu palpite estiver certo, então você conhecerá aquele cara Shin Myung-shu que você parece amar tanto. O extra da novela capítulo 352. Peças. 4. Shin Jong-ak olhou para Jin Sayuk em silêncio. Suas palavras sugerindo que ele poderia conhecer Shin Myung-shu o cativaram mais do que tudo. Mas é claro que era difícil acreditar que tal coisa fosse possível. Estamos dentro da minha mente, você disse. Shin Jong-ak fez a pergunta mais básica primeiro. Atualmente, ele estava cercado pela escuridão. Embora Jin Sayuk tenha reivindicado este espaço para ser sua mente, Shin Jong-ak simplesmente não podia aceitar sua resposta. Apesar de sua dúvida, Jin Sayuk assentiu sem hesitar. Sim. Eu recriei sua mente ao meu gosto. Era uma das muitas aplicações da manipulação da realidade. Jin Sayuk observou a mente de Shin Jong-ak e a recriou para que ela pudesse descobrir o legado de Shin Myung-shu enterrado dentro da consciência de Shin Jong-ak. Shin Jong-ak parecia bastante insatisfeito com toda a configuração, no entanto. Ele não estava muito feliz com a vacuidade da vista ao redor. Jin Sayuk disse com um sorriso. Eu acho que este espaço combina com você. Está escuro como breu. O que você disse? Um fio de veia saltou da têmpora de Shin Jong-ak. Ele tropeçou para trás quase ao mesmo tempo. Vários objetos estavam surgindo da escuridão sob seus pés. O que são esses? Isso pegou Shin Jong-ak de surpresa. Surgindo da escuridão pantanosa estavam objetos profundamente relacionados ao ego de Shin Jong-ak. A escultura de Shin Jong-ak de Qin Jin, o mais jovem certificado de herói de alto escalão, a lança do conquistador de Xiangyu e até uma estátua de Shai Nayun. Mas o mais importante de todos era a porta dos fundos, Shin Myung-shu. O portão de ferro estava inscrito com o nome de Shin Myung-shu. Me siga. Enquanto Shin Jong-ak ficou admirado, Jin Sayuk começou a caminhar em direção ao portão. Duvidoso de suas intenções, Shin Jong-ak seguiu logo atrás. Ele não esqueceu de cobrir a estátua de Shai Nayun com seu casaco para que Jin Sayuk não entendesse mal. Myung-shu. É um nome bem brega, você não acha? Jin Sayuk bateu no portão de ferro algumas vezes e olhou para Shin Jong-ak. Shin Jong-ak não disse nada. Em vez disso, ele começou a refletir sobre sua própria existência. Ele conhecia muito bem a opinião pública de si mesmo como um herói. Eles o chamavam de herói de alto escalão mais jovem, o vice-líder da guilda gigante Desolate Moon, o herdeiro da Jinsung Corp, e um homem bonito que poderia vencer até mesmo as celebridades mais famosas apenas na aparência. Embora todas essas descrições fossem notáveis à sua maneira, Shin Jong-ak nunca esqueceu suas raízes. Não havia como ele esquecer. Neste vasto mundo, somente ele tinha permissão para ter tanto orgulho de si mesmo. Ou seja, orgulho como neto de Shin Myung-shu. Você está dizendo que meu avô está atrás daquela porta? Shin Jong-ak perguntou. Ele tinha tantas perguntas deixadas. Jin Sayuk deu um aceno sincero. Sim, provavelmente. Meu palpite é que Shin Myung-shu selou uma parte de sua alma no canto mais profundo de sua consciência. Assim como eu fiz. Até recentemente, as memórias de Jin Sayuk e de Katrina estavam seladas dentro dela. Ela fez isso porque ela não achava que poderia enfrentar sua vida atual corretamente com os fardos de sua vida passada em seu coração. Felizmente, essa experiência serviu como uma pista para ela.
Jin Sayuk suspeitava que Shin Myung-shu tivesse usado um método semelhante. Bill disse que Shin Myung-shu deixou um legado para Shin Jong-ak. Talvez, ela pensou, Shin Myung-shu usou o mesmo método que eu, apenas de uma maneira completamente diferente. Não é que eu confie em você completamente, mas Shin Jong-ak engoliu em seco. Ele deu a Jin Sayuk um olhar duvidoso e levou as mãos ao portão. E então, ele tentou empurrar o portão. Mas não iria ceder. Um gemido escapou dos lábios de Shin Jong-ak. Ainda assim, seus esforços pareciam inúteis. Tente usar seu poder mágico. Jin Sayuk interrompeu. Shin Jong-ak olhou para ela, então derramou seu poder mágico no portão. O portão respondeu ao poder mágico e finalmente começou a se mover. Oh! O portão de ferro vibrou ao responder ao poder mágico de Shin Jong-ak. Logo abriu suavemente como um molusco abrindo a boca. Kik, Krong. O som pesado de ferro soou. Shin Jong-ak olhou para o outro lado do portão com os pés plantados no chão. Ele engoliu em antecipação. Ele podia sentir seu coração afundar como se algo grande e pesado tivesse caído em cima dele. Havia um homem parado do outro lado do portão. Shin Jong-ak podia vê-lo claramente. Seus ombros eram largos como uma montanha e sua postura era reta como um rio. Seu cabelo comprido cobria ambas as partes de seu corpo. Shin Jong-ak sentiu um arrepio na espinha. A mera visão do homem o deixou completamente atordoado. Shin Jong-ak engoliu em seco novamente e lentamente voltou seu olhar para Jin Sayuk. Se isso é algum tipo de truque. Eu te disse, não é. Jin Sayuk respondeu com uma voz aparentemente irritada. Shin Jong-ak olhou para ela uma última vez e cruzou a soleira do portão. Nesse momento, algo estranho aconteceu. O homem começou a se mover desajeitadamente, como uma marionete quebrada. Então, ele lentamente levantou a cabeça. Shin Jong-ak podia ver seus olhos agora. Seus olhares se encontraram. Um pequeno sorriso quase invisível se espalhou pelo rosto do homem. Ao mesmo tempo, Shin Jong-ak sentiu como se seu corpo tivesse sido incendiado. Shin Myung-shu, o herói que deixou uma impressão eterna em Shin Jong-ak, estava lá, bunker privado do chanceler da Alemanha. Enquanto isso, o exército de Valak devastou a Europa Oriental e chegou à Alemanha. A Europa estava agora sitiada por dois demônios, Astaroth no oeste e Valak no leste. Astaroth destruiu Paris e a Alemanha não teve chance contra Valak. Os demônios tomaram o controle completo da Europa como as duas grandes calamidades. Estamos no nosso limite. Berlim não aguenta mais. Jens, o chanceler da Alemanha, anunciou lamentavelmente. Suas mãos tremiam de medo enquanto ele enviava as imagens da barreira de defesa de Berlim para Yi Gong-myung. Yi Gong-myung estudou a filmagem cuidadosamente. Como comandante supremo, era seu dever traçar uma estratégia que levaria a equipe à vitória. Está caindo. Ainda assim, não havia muito que ele pudesse dizer. Ficou claro que as defesas de Berlim estavam sendo derrubadas pelo ataque dos demônios. O exército de demônios rapidamente devastou a Polônia e chegou a Berlim. Foi apenas uma questão de tempo até que a barreira de defesa de Berlim, produto de engenharia mágica de ponta, desmoronasse. Podemos pelo menos evacuar as pessoas? Perguntou Jens. Yi Gong-myung balançou a cabeça. Tanto o leste quanto o oeste foram tomados pelos inimigos. Isso significava que os cidadãos não podiam viajar por terra. Mas também era impossível evacuar bilhões de pessoas através de portais. Eles chegaram a um beco sem saída. O que você espera que eu faça, então? Jens gritou. Ele estava começando a chorar. A culpa de não poder salvar seu povo pesava muito no coração do chanceler. Yi Gong-myung disse com um suspiro. Por favor, tente aguentar mais um pouco. Não há muito que possamos fazer neste momento. Baal, Morax e um terceiro demônio invadiram a Coreia. Receio que a situação aqui também não seja tão boa. Mas tenho certeza de que seremos capazes de chegar a algo. O chanceler cerrou os dentes. Desespero e decepção substituíram a raiva em seu coração. Ele ruminou sobre a situação atual novamente.
Ele estava atualmente dentro de um bunker subterrâneo na Coreia. O comandante-chefe da Alemanha, juntamente com os membros de seu gabinete, abandonou seu povo e foi evacuado para um bunker em um país estrangeiro. Era hipócrita da parte dele se preocupar com as pessoas que ele havia deixado para trás por opção. Eu entendo. Assim que o chanceler cuspiu palavras de resignação, a tela que mostrava Berlim de repente ficou branca. Gênesis arregalou os olhos. O que está acontecendo? Gênesis exclamou em alemão. Não demorou muito para ele entender o que tinha acabado de acontecer. O fim havia chegado. Demônios conseguiram destruir a Alemanha. Gênesis fechou os olhos e cerrou os punhos. Os ministros do gabinete dentro do bunker reagiram da mesma forma. Lentamente, a brancura da tela começou a desaparecer. A luz ofuscante desapareceu e Berlim se revelou novamente. Mas o cenário revelado era marcadamente diferente do anterior. De repente, eles ouviram uma voz estranha saindo do alto-falante. Chegou a hora de atacarmos. O queixo de Gênesis caiu de admiração. Chegou a hora de recuperar nossa pátria da escuridão e revelar nossa bravura. A voz ressoou gravemente. Ao mesmo tempo, um grupo de soldados uniformizados apareceu em campos além da barreira. Para as pessoas no bunker, a aparência desses soldados parecia ainda mais irreal do que os demônios que ocupavam a Alemanha. Devemos, portanto, avançar e matar o mal sem hesitação. A cena em que se desenrolava diante de seus olhos estava muito além de sua compreensão. Comandante. Gênesis ligou para Im Gong-ming com um olhar fixo na tela. Mas nenhuma resposta veio do comandante supremo. Ele não estava em condições de responder ao chanceler. E Gong-ming estava olhando para uma tela diferente. A Alemanha não era o único país que ele vinha observando. Os soldados que chegaram à Alemanha eram apenas uma fração do total. Em todo o mundo, raios de luz desceram do céu. Através da passagem da luz vieram reforços de outra dimensão. Com uma força inimaginável, esses soldados vieram de Crevon para cumprir sua promessa à terra. Gênesis reconheceu o homem na frente. Comandante. Kiparang está aqui. Gênesis apontou para o homem na frente do exército. O homem era realmente Kiparang. Até Gênesis já tinha ouvido falar dele antes. Uma celebridade dentro da torre também era uma celebridade lá fora. E Gong-ming finalmente respondeu ao chamado de Gênesis. Ele arregalou os olhos ligeiramente e olhou para os soldados na tela. Sim, eu vejo. O que isto significa? Gênesis perguntou com urgência. Mas Gong-ming permaneceu em silêncio e os soldados começaram a avançar. A espada de Kiparang cuspiu uma onda de poder mágico. A multidão aplaudiu quando viu que a onda devorou os demônios como um todo. Kiparang, Kyuzin, Guanshang. A maioria deles são Warangs, de Crevon. Estou tendo problemas para entender a situação, mas parece que a sorte está do nosso lado. Chanceler, por favor, ajude-os o máximo que puder. E Gong-ming anunciou gravemente. Gênesis voltou seu olhar para o campo de batalha. O comandante do exército formado por Warangs, que ele supôs ser Kyuzin, balançou sua espada. O que da espada formou milhares de figuras humanas. Os soldados, compostos de poder mágico, formaram um exército próprio. Eles se moveram sob o comando de seu mestre, Kyuzin. Os soldados protegeram os heróis alemães e começaram a atacar os demônios. Olhando para a tela, o chanceler cerrou os punhos. A chegada de reforços virou a mesa quando os Warangs de Crevon dominaram os demônios em todos os aspectos. O chanceler ordenou a seus homens que ajudassem os Warangs tanto quanto possível. Um vislumbre de esperança estava começando a florescer nos corações das pessoas em todo o mundo. Navio de Genkelope, adiei meu encontro com Tomer porque a situação era ruim. Ela e eu fomos para a sala de controle da nave. Uma enorme tela holográfica que ocupava um lado da parede mostrava aos heróis de Crevon, que haviam retornado à Terra. Tomer estalou os dedos e anunciou orgulhosamente. Na China, temos Lubu e Zhangliao. No Japão, temos Musashi. Kyuzin e Kiparang estão na Alemanha, e Lancelot está no Zéu. Adicione meus soldados e o exército imperial.
E o total é de cerca de 200.000 soldados. Tudo isso? Isso me pegou de surpresa. Eu só fiz um trabalho difícil de retratar essas figuras históricas no romance original, e nunca pensei que elas realmente apareceriam. Sim, muitos deles estavam morando escondidos em Crevon, e quando expliquei a situação para eles, eles disseram que ajudariam. Ah! Virei meu olhar para a tela. Como ela disse, Musashi Miyamoto, Lubu, Lancelot e os Swarangs de Scylla estavam trabalhando duro no campo de batalha. No passado, todos esses homens viviam na Terra e, depois que morreram, suas almas foram revividas na torre. E agora, eles estavam matando os demônios e demônios para resgatar sua casa. O que você acha? Devemos sentar e relaxar? Tom ergueu de ombros com um olhar relaxado. Não. Mas eu balancei minha cabeça. Isso ainda não era suficiente. Ainda precisávamos de mais força para nos preparar para nossa batalha final contra Baal. Finalmente decidi que era hora de usar as armas secretas que mantive escondidas. Você deveria ir ajudar Su por enquanto. Su. Kim Su. Sim. E o que você pretende fazer enquanto isso? Tirei um cartão do bolso e sorri. Mesmo com minha sorte sobre-humana, só consegui uma cópia. O que é isso? Tomer inclinou a cabeça. Eu respondi calmamente. É um cartão de 9 estrelas. Você sabe, do reino cardeal. 9 estrelas? Tomer franziu a testa como se duvidasse das minhas palavras. Aparentemente, as cartas do Cadi Kingdom eram famosas mesmo em Crevon. Uma rota comercial direta foi estabelecida depois que eles ganharam o controle do 9º andar. Como isso é possível? O máximo que nossa imperatriz conseguiu foram 2 cartões de 8 estrelas. Para resolver as dúvidas de Tomer, mostrei a ela o cartão de 9 estrelas. Seus olhos se arregalaram imediatamente. Igual, igual, igual. História de uma lenda no mural. Individual. 9 estrelas. Bem eficaz. Parte de uma lenda se manifesta para ajudá-lo. Igual, igual, igual. Uau! Isso é para valer? Ei, vamos, entregue. Deixe-me ver. De jeito nenhum. Tomer estendeu a mão para o cartão, mas eu não tinha intenção de entregá-lo a ela. Eu escondi o cartão dela. Oh, vamos lá. Apenas deixe-me dar uma olhada nisso. O suficiente. Segurei o cartão com os dedos e injetei estigma nele. Vamos ver o que vamos conseguir. A carta, agora infundida com meu poder mágico, começou a tremer. Eu soltei, e o cartão que escapou da minha mão lentamente subiu no ar. Então, de repente, Pat! Ele piscou e desapareceu no ar. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos se passaram. Que diabos? Perplexos, Tomer e eu nos entreolhamos. Pisquei em confusão, mas Tomer logo começou a mexer as sobrancelhas como se estivesse orgulhosa de si mesma por ter descoberto o meu truque. Ah, eu vejo o que está acontecendo. Aquele cartão era falso, certo? Não, não foi. O extra da novela capítulo 353. Nome final: sob o céu escuro, as ondas de sangue cobriam a terra. Pilhas de cadáveres formavam montanhas, e intestinos rolavam como pedras no chão. Mesmo na cena de um dos massacres mais horrendos da história humana, o assassino, Baal, permaneceu calmo. Ele parecia até apático, como um humano matando formigas. Quaar! Em algum lugar, o poder mágico estava em fúria. Baal voltou seu olhar para a fonte do som. O golpe de espada de Kinsu estava vindo para ele. Baal dispersou o golpe da espada com um único movimento de sua mão. Mas Kinsu foi persistente. Ele continuou a empunhar sua espada, embora agora devesse ter percebido que ele, um mero humano, não era páreo para o mal transcendente que era Baal. Com um grito, Kinsu despejou tudo em sua espada. Mas Baal aparou facilmente seu golpe. Clã! A energia demoníaca de Baal e a espada de Kinsu colidiram com um tinido agudo. Então, de repente, outra espada cortou seu ponto de contato. Seu desgraçado! Com um grito alto, Shainayan balançou sua espada mágica, que era tão grande quanto Morax. Shainayan estendeu sua espada, esperando que alcançasse Baal. Em resposta,
O diabo esticou sua energia demoníaca, e a fina corda de energia demoníaca destruiu o núcleo de sua espada, quebrando-a em pedaços. De repente, um sorriso cintilou no rosto de Baal. A espada de Shainai, que cobria metade de sua visão, desapareceu, e agora ele podia ver claramente aqueles que estavam escondidos atrás dela. Inúmeros heróis, cada um com armas e poderes únicos, corriam em direção a Baal. Baal reconheceu todos eles. Rachel, Iou Siuk, Iou Jinrong, Além, Nicholas. Ao perceber seus nomes e rostos, Baal de repente se cansou. Ele se arrependeu de sincronizar com Bel. Se não fossem as memórias de Bel, ele não teria permitido que aquelas formigas o incomodassem em primeiro lugar. Em vez de enfrentar os heróis, Baal diminuiu o tempo em torno deles. Em um mundo de quietude, Baal observou cuidadosamente cada um deles. Eles estavam cheios de determinação. Claramente, nada poderia quebrar sua determinação de proteger seu mundo. Olhando para seus rostos, Baal começou a refletir sobre o conceito de romance. Era aqui que ele deveria cair? Se sim, para que ele destruiu todos aqueles mundos diferentes. Todos os seus anos de vida foram apenas um dispositivo fictício para este momento. Baal olhou para o céu em silêncio. Partículas brancas de poeira apareciam lentamente no céu escuro. As manchas se tornaram raios de luz que desciam em câmera lenta em direção à Terra. Cada um desses raios representava um portal que carregava reforços de outra dimensão. Olhando para a paisagem diante de seus olhos, Baal sorriu amargamente. O que é isto? O Deus respondeu às orações dos humanos. Então, onde estava esse Deus quando eu estava destruindo outros mundos? Este não era o tipo de contemplação que convinha a um demônio. Baal fechou os olhos e a velocidade do mundo voltou ao normal. Baal. Kinsu chamou o nome de Baal e olhou para Morax atrás de Baal. O rosto de Baal estava inexpressivo enquanto ele olhava diretamente para Kinsu. Ele tinha muitas perguntas para o herói. Você sabe de onde veio? E se você fosse apenas um brinquedo, uma boneca projetada para entreter seres superiores? Você ainda vai sacrificar sua vida apenas para me matar? Baal não perguntou, então Kinsu não respondeu. O diabo já sabia a resposta de Kinsu, com base nas memórias de Bel. Seja o quem for, seja o que for este mundo, não importa. Estou apenas protegendo pessoas que são preciosas para mim. Isso era o que Kinsu diria. Sr. Su. Então é aqui que você estava. As tropas de Crevon alinharam-se atrás de Kinsu, que permaneceu firme com a espada na mão. A maioria dos soldados eram cavaleiros, mas havia sacerdotes e magos entre eles também. Kinsu olhou para eles e assentiu. Muito engraçado. Baal zombou e examinou o mundo diante dele. Morax estava em perfeita forma e ainda tinha muitos soldados. Ainda assim, os humanos eram obstinados. Um enorme objeto metálico estava flutuando no céu, bombardeando demônios, e aqueles que não poderiam existir neste mundo desceram do céu pelos caminhos da luz. Velhote. Naquele momento, cartas apareceram na frente de Baal. Ele percebeu imediatamente quem havia enviado esta mensagem. Lerage. Onde você está? Não posso ajudá-lo. Baal cerrou os dentes. Onde você está? Não seria má ideia se retirar aqui. Não me faça dizer isso de novo, Baal rosnou, nem mesmo tentando esconder sua raiva. No entanto, Lerage foi insistente. Você já perdeu seu castelo. Não se esforce demais. Por que você não desiste dessa vez? Castelo. O castelo de Baal serviu como um meio importante que ligava o reino do fenômeno e o reino transcendente. Sem seu castelo, a energia demoníaca de Baal não era mais infinita, e o número de soldados que Baal podia convocar também diminuiu. E o referido castelo já havia sido destruído por um certo inimigo. Sair. Baal sacudiu Lerage. Baal já estava morto, e Vassago e Lerage não tinham intenção de cooperar com Baal. Ele percebeu que a vitória não era mais uma garantia. Isso não significava que ele pretendia renunciar. Mesmo que ele estivesse destinado a morrer aqui, mesmo que ele fosse criado para eventualmente perder.
Eu vou destruir este mundo sozinho. Com um olhar de firme determinação, Baal deu um passo à frente. Os olhos de Kinsu e milhares de pares de olhos alinhados atrás de Kinsu, viraram-se para Baal. Baal encarou-os diretamente enquanto alterava seu corpo. Ele saiu de sua forma humana e assumiu a forma de um demônio. Foi então. Sheik. De repente, flechas, lanças e espadas perfuraram o corpo do diabo. Mais do que dor, ele se sentia perplexo. Não havia nada de especial nessas armas, mas elas conseguiram cortar sua energia demoníaca e ferir sua carne demoníaca. Baal arregalou os olhos e se virou para onde o ataque tinha vindo. Ele se sentiu confuso, quase surpreso com o que viu em seguida. Um mágico estava lá. Baal sabia o nome dela mesmo sem confiar na memória de Bel. Shimurim, o grande mago. Quão! Mas Shimurim não foi o único que apareceu do nada. Os soldados do outro mundo que escaparam da destruição chegaram à Terra através da magia de Shimurim. Esses soldados apontavam para Baal, cada um armado com armas de exorcismo. Este mundo com certeza é úmido. Murmurando, Shimurim deu um passo à frente. Baal não disse nada. Ele se esforçou para entender a situação atual. Ele sabia que Shimurim morreu há muito tempo. Ele nunca tinha experimentado algo assim em milhares de anos. De repente, uma voz fluiu nos ouvidos de Baal. Você mesmo provocou isso, Baal. Baal reconheceu essa voz. Vassago, o demônio de nível 2. Ela continuou como se nada disso a surpreendesse. Você regenerou o primeiro mundo em que desceu e arruinou. A única maneira de superar a lei da causalidade e descer inteiramente era destruir o mundo mais uma vez, que já havia sido destruído. Mas desta vez, o mundo que você regenerou não foi destruído. Alguém protegeu aquele mundo, e agora seu povo veio caçar você. Baal ficou em silêncio. Ele voltou seu olhar para Shimurim e os outros humanos. A República de Eleores. O reino de Arunhen. Seus sentimentos em relação às pessoas do outro mundo eram contraditórios. Ele os considerava insignificantes, mas, ao mesmo tempo, também sentia falta deles. O caçador de demônios chamado Arim, o cavaleiro chamado Airun, o mago chamado Shimurim. O príncipe com o nome de Crisbel. Um sorriso se espalhou pelo rosto de Baal enquanto ele olhava fixamente para seu velho amigo. Essência do bunker subterrâneo do estreito, escritório de Oionha. Oionha estava sentada em um escritório cheio de telas de holograma. Cada uma dessas telas estava transmitindo situações em tempo real ao redor do mundo. Todos estavam lutando a mesma guerra sob céus diferentes. Leste Asiático, Oceania, América e Europa. Todos os continentes foram engolidos pela guerra. E a morte e a destruição se espalharam como doenças infecciosas por todo o mundo. Foco em salvar vidas. Há comida e remédios suficientes no bunker. Roger. Com a brutalidade da guerra ainda em mente, Oionha deu ordens ao seu povo. Ela estava bem ciente de seus deveres como diretora de essência do estreito. Eu acho que, Dimensional Entropy está segura agora. De repente, uma voz vagarosa soou nos ouvidos de Oionha. Oionha levantou a cabeça lentamente. Jaine estava encostado na parede do escritório. Trabalhamos bastante. Ganhamos alguma coisa por isso, tio? Oionha franziu a testa. Não que ela não quisesse dar recompensas. O que a incomodava era a aparência de Jaine. Jaine estava disfarçado de Kinha-jin. Haverá muitas recompensas. Você não precisa se preocupar com isso. O que há com a cara azeda, tio? É o seu disfarce. Oionha murmurou, e Jaine sorriu. Lentamente, Jaine se aproximou de Oionha, ainda com seu disfarce. Eu disse para parar. Chega de piadas. Oionha corou quando o rosto de Kinha-jin se aproximou do dela. O que você acha? É incrível, certo? Meu disfarce, quero dizer. Eu posso até mudar minha voz. Jaine sorriu e acariciou a bochecha de Oionha. Quando a mão quente que tinha a mesma temperatura de Kinha-jin alcançou, Oionha engoliu em seco. Foi então. Chefe. Surpresa com a voz que a chamava, Oionha empurrou Jaine para longe.
Jane estalou a língua e Ionha respondeu em voz alta. O quê? Por favor, dê uma olhada nisso. O informante mostrou um vídeo para Ionha. Foi tirado em uma floresta perto de Vladivostok. 2 humanos, não, 2 monstros humanoides estavam nele. No início, ela pensou que não era nada de especial. Mas então, no momento em que ela reconheceu os 2 monstros, ela sentiu seus cabelos se arrepiarem. É isto. Sim. O informante anunciou gravemente. É Ordem. Sentindo um latejar doloroso em sua cabeça, Ionha olhou para Ordem. Ordem estava abrindo caminho pela grama. Ele claramente tinha um destino em mente. Com base na análise de sua rota, previu-se que Ordem estava indo para a fronteira coreana, onde a batalha com Baal estava ocorrendo atualmente. Ah! Ordem estava vindo para cá. Ordem, que costumava ser o pior inimigo da humanidade antes de Baal. Ele estava vindo para finalmente destruir a Terra para sempre. Ionha caiu no chão em desespero. Seu corpo esbelto escorregou na cadeira, e Jane sorriu com a visão. Mas há algo estranho neles. Ionha não conseguiu se concentrar nas palavras que se seguiram. Ela pensou que tudo estava acabado agora. Ela mal estava aguentando, e as notícias de Ordem a levaram a um colapso. Se vou morrer assim, se tudo vai acabar assim. Não seria melhor dizer o que não consegui dizer antes de partir para sempre? Com isso em mente, Ionha pegou seu smartwatch em vez de plantar uma macieira. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.